Fala, pessoas! Estamos ao vivo no segundo dia da jornada do emagrecimento para queimar os bacons. Sempre bom queimar os bacons, né, galera? Chamar aqui o pessoal. Deixa o pessoal entrar aí, né? Tem gente que já tá dormindo. O pessoal que é corredor, ele já vive dormindo, minha gente. Um minutinho para iniciar, moça. Hoje a gente vai conversar sobre emagrecimento, lógico, só que comportamental, tá certo? Muitas coisas interessantes que você vai se identificar. E não vou aprofundar muito, né, o tema em si, porque muitas coisas, muitos detalhes, mas vou falar um modo geral de como é que funciona, tá certo? As análises de perfil, vou falar sobre os perfis e para você entender melhor como é que você funciona, tá certo? Deixa o Instagram mandar aí pra galera. O pessoal entrar aí. Eu ia compartilhar um slide, mas eu não consigo compartilhar esse slide aqui, porque está num formato que o Instagram não suporta. Talvez em outro momento ou em outra plataforma. Mas vou tentar explicar o máximo possível dos exercícios para cada perfil, os perfis que sentem dores, que têm a probabilidade mais de lesões. E isso que eu vou falar, tá, dos perfis, você também pode levar para corrida, se você gosta de correr. E aí se conhecer ao longo do processo, tá certo? Bora começar, né? Porque senão passar o dia aqui. Bora lá. Quando a gente fala de emagrecimento comportamental, a gente tem uma visão ampla, tá? Então, quando a gente fala de comportamento, a gente tem que trabalhar com o corpo, com a mente e com a energia, certo? Porque se eu trabalho só com o corpo, eu apenas trabalho com o movimento, certo? Mas eu não trabalho com a raiz do problema, que desde ontem que eu tô falando nisso, né? Então, as coisas que eu vou falando, elas meio que vão se complementando e você vai sentir que isso vai complementando. E a partir do momento que você for entendendo essa questão do emagrecimento, você vai vendo que você tá em déficit, certo? Porque, por exemplo, tem pessoas que não têm dificuldade de treinar, certo? Mas já tem outras dificuldades, já tem que trabalhar outras coisas. E tem pessoas que têm dificuldade com alimentação, tem pessoas que têm dificuldade com mudanças de comportamento, mudanças que a vida faz, né, acontece. E aí, quando você entende essas situações, tudo flui melhor, tá? Porque você começa a se conhecer melhor, tá certo? Então, emagrecimento comportamental, o primeiro ponto, atua no corpo, na mente e na energia sua, tá certo? E aí existem alguns princípios do emagrecimento comportamental que a gente pode ir trabalhando, certo? Dentro dessa análise de perfil, tá bom? E o que eu vou falar aqui, vocês vão se identificar muito, porque todos nós somos diferentes, mas a gente pode ter vários perfis, só que de intensidades diferentes, certo? E quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que falar do corpo, sobre a leitura dos traumas. Então, o teu corpo ele vai moldando de acordo com os teus traumas, a tua vivência, a tua forma de funcionar, o teu passado, quando você era criança, se você teve algum trauma, tudo isso, com o tempo, o teu corpo vai criando uma forma, certo? Com o ambiente. E aí ele vai se moldando àquela ocasião, tá? Até mais ou menos uns 7 anos a nossa personalidade ela é feita,
certo? Então, e depois você pode modificar com a epigenética. O que é isso? É contra a genética, é tudo aquilo que você faz que você não recebeu. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma irmã gêmea, certo? E aí a minha irmã gêmea, ela ficou, sei lá, cuidando de casa, não tendo hábitos saudáveis, não teve lá, sei lá, 2, 3 filhos, não se cuidou, engordou, né? E eu fiz educação física, gosto de correr, e aí nós estamos vivendo em ambientes diferentes, certo? Isso se chama epigenética. São ambientes diferentes e hábitos diferentes. Significa que a gente pode ser gêmeos idênticas, tá? É um exemplo. Gêmeos idênticos, mas nós temos a epigenética diferente, porque nós fomos moldados em ambientes diferentes, tá? Então, o nosso corpo também pode e é mudado de acordo com a nossa vivência, certo? E aí a gente tem que falar também da fisiologia, da bioquímica, dentro desses princípios, né, do emagrecimento comportamental, do ambiente, das emoções que está atrelado à energia, tá? Seu corpo energético, e ação e hábitos que vão ser mudados de acordo com a mudança dos comportamentos, certo? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês tentarem entender, e aí vocês encaixam com a sua vivência, tá? Um adulto, quando tem comportamentos disfuncionais, eles têm filhos com comportamentos disfuncionais. Então, por exemplo, se eu tenho maus hábitos, a probabilidade é muito alta de um filho meu ter maus hábitos, a não ser que ele queira mudar isso com o tempo, certo? E não adianta a gente só falar para a pessoa mudar. A gente tem que ser o quê? Quando a gente é mãe, né? Você age pelo exemplo, né? Então, como é que eu vou pedir algo que o seu filho faça, que o meu filho faça, né? Que eu peço para ele não fazer, mas mesmo assim ele faz, e ele vai dizer assim: ah, mas a senhora faz e eu não posso fazer, entendeu? Porque eles estão visualizando o teu comportamento, tá? Então, quando a gente tem hábitos disfuncionais, os nossos pais têm hábitos disfuncionais, nós automaticamente, se a gente não mudar isso, a gente também vai ter hábitos disfuncionais, e os nossos filhos vão ter hábitos disfuncionais se das gerações não mudar essa sequência, certo? Porque nós copiamos as outras pessoas, os hábitos e as pessoas que a gente convive, tá? E aí, o que acontece? Quando esses hábitos disfuncionais vão de geração em geração, eles viram conflitos infantis, mal resolvidos. Então, às vezes você vê adultos com hábitos de criança, né? Adultos com atitudes infantis. Por quê? São hábitos e conflitos mal resolvidos na infância. Então, a gente vai trazendo isso para a nossa forma adulta, certo? É como se o adulto de hoje ele não acolhesse a criança que está dentro dele. E aí, muitas pessoas dizem assim, eu tenho paladar infantil. Mas a questão é como se você tivesse congelado, o teu inconsciente congelou lá na infância, entendeu? E aí você tem o hábito infantilizado. Só que você não precisa ter o hábito infantilizado. Você precisa entender, acolher o seu hábito, certo? Para poder mudar essa situação, que é justamente a epigenética, certo? Porque nem tudo também é só genética. Eu sou assim porque meu pai é assim. Eu sou assim porque a gente sempre vai terceirizar, né? Uma situação. E aí sempre vai ter um culpado. E que, na verdade, no fim das contas, o culpado é a gente. Entendeu? A própria pessoa. Porque se você puxa a responsabilidade pra você, dói. Lógico que dói. Mudar dói. Ter atitudes diferentes dói. Entendeu? E crescer mentalmente também dói. Então, são escolhas diárias que não é fácil. Certo? Mas
Se você começar a se conhecer o teu corpo, respeitar isso, você começa a perceber que não é tão difícil assim quando a gente respeita o nosso perfil. E eu daqui a pouco vou falar sobre ele, certo? E aí, como eu falei, esses conflitos mal resolvidos, eles geram mecanismos de defesa, certo? Esses mecanismos de defesa podem ser várias coisas, como, por exemplo, se vitimizar, colocar culpas em outras pessoas, pessoas que ficam trocando muito de nutricionistas, trocando muito de personagens, e não aconteceu nada, certo? Não aconteceu nada, é só questão que alguém tem que ser culpado, entendeu? E aí, não é a pessoa se autorresponsabilizar pelos resultados. Sempre alguém vai ser culpado quando a pessoa está se vitimizando. Pode ser até o marido da pessoa. Pode ser até o cachorro que fica latindo, porque o cachorro fica latindo quando eu estou me exercitando, isso me desconcentra. Vocês já perceberam que sempre quando vocês não querem fazer, vocês colocam desculpa? Sempre tem alguém que é o culpado, entendeu? E aí, são mecanismos de defesas que o adulto carrega quando a criança está mal resolvida. Quando lá no passado foi mal resolvido os conflitos, certo? E a gente segue a sequência aqui. Então, o corpo, ele faz um formato, certo? Quando a gente tem isso tudo, ó. Os adultos com comportamentos disfuncionais que passam para os filhos, os conflitos mal resolvidos, aí geram o quê? Mecanismos de defesa. Do mecanismo de defesa, a gente faz o corpo, a mente e a energia, certo? O corpo, ele gera um formato e o excesso de peso. E aí a gente vai falar sobre a gordura. A gordura, na nossa vida, a gente tem que levar, quando eu vejo uma pessoa que é obeso, está acima do peso, a gente tem que levar em consideração esses conflitos, certo? Porque o excesso de peso, o excesso de gordura, ela está muito atrelado a você não querer ser visto, a você querer ser acolhido, certo? A você ter aquele processo de defesa por querer se sentir forte. Você é a única pessoa da tua casa que tem que se manter forte, entendeu? Então a gordura não é totalmente ruim. Lógico, fisiologicamente sim, né? Muito excesso vai fazer mal à tua saúde. Mas quando a gente pensa por esse outro lado, existe muita coisa para se autoanalisar quando a pessoa tem um excesso de peso, principalmente excesso de gordura. E algumas regiões pontuais, certo? Se vocês quiserem fazer pergunta durante, tá? Pode fazer, aí a gente vai conversando. O cachorro, meu Deus. E aí no corpo, né, tem o formato, o excesso de peso. Na mente a gente tem as crenças, então crenças que pessoas colocaram em você, crenças que a sociedade colocou em você. As tuas emoções estão atreladas ao teu alinhamento em relação aos teus sentimentos, certo? E a energia, o fluxo de energia no teu corpo. Isso reflete em quê? No teu pensar, no teu sentir e no teu agir, certo? Parece até um pouco mais, tipo assim, bem viagem, né? Mas a psicologia, ela explica muito essa questão do cérebro que está atrelado às nossas emoções, certo? Isso todo mundo já sabe, pelo amor de Deus. E aí, no nosso cérebro a gente diz que existe 3 cérebros, certo? O que pensa, o que sente e o que age. Normalmente, o que pensa é o que a gente já sabe, né? Tipo, as coisas racionais. E as coisas que a gente não faz, a gente sente, certo? E normalmente a gente age também. Então, o pensar, ele é o neocórtex, que é a parte mais superficial do cérebro, certo? O sentir está relacionado a muito aos sentimentos, né? Nós somos mamíferos, então a gente tem sentimentos, daquele acolhimento da mãe com o filho, tem toda essa coisa, a gente age naturalmente, isso é natural da gente, tá? E o cerebelo, que é o cérebro reptiliano, que é onde que faz a gente agir, é aquele sentimento de luta ou fuga,
tá? Então a gente diz que a gente tem esses 3 cérebros, por quê? Porque através deles a gente eleva o nosso processo energético, certo? E aí a gente trabalha esse fluxo de energia de acordo com nossas atitudes, certo? E aí, existem alguns perfis, eu não sei se vocês conhecem aquelas análises de perfil, né, tipo de empresa. Existe uma análise de perfil comportamental de emagrecimento, tá? Onde a gente existe alguns perfis que vocês podem se identificar aqui, né, em alguns. E aí eu vou falar algumas características, certo? E aí vocês, se vocês quiserem anotar também, para vocês anotarem qual o que você se identifica mais, certo? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre a questão postural de cada perfil. Vou tentar atrelar aí com o que eu já faço, né? Que é a questão do movimento. E para vocês melhorarem, né? Depois eu vou fazer alguns exercícios, falar alguns exercícios que são mais fáceis para cada perfil fazer, certo? Então eu dei uma pincelada aí na questão de como é que age o emagrecimento comportamental nesses três princípios, né? Corpo, mente e energia, certo? Para que você possa funcionar e ter mais adesão tanto no treino quanto na alimentação. Então vocês percebem que não é só treino e alimentação. Isso que eu falei está por trás do treino e alimentação, entendeu? O treino e alimentação, ele é apenas a pontinha do iceberg, tá? Isso é a consequência de quando a tua mente está forte, certo? Então, se eu tenho uma mente forte, eu consigo fazer meu treino e melhorar a minha alimentação, tá? E aí, quando a gente percebe os perfis, a gente entende por que cada pessoa tem mais probabilidade de lesões em tal região, ou tem mais probabilidade de lesões ou excesso de gordura abdominal, quadril. E aí, o que acontece? A gente tira um pouquinho da carga emocional da gente, sabe? Porque, poxa, por que eu sou assim, entendeu? Por que todo mundo... Por que os perfis de corredores são assim e eu não? Certo? E aí, eu quero te dizer que fique tranquilo, tá? Fique na paz. Fique de boa aí na lagoa, porque possa ser que o seu perfil aqui não bate com o padrão que dizem que é para correr, né? E que, na verdade, mais de 80% dos corredores não tem o padrão de corredor, vamos dizer, que o pessoal fala, né? Pra mim, corredor é o pessoal que corre, enfim. E aí, então, os 5 perfis. Vamos começar com o falso magro, certo? O falso magro são pessoas que são muito magras, certo? Normalmente são mais esguias, pessoas que têm um corpo mais magro. Normalmente engorda apenas na barriga. Então, aqueles magrinhos que fica assim, ó. Mais um pouquinho os ombros para frente. Então, a postura dele é um pouquinho para frente. Então, você tem os ombros mais para frente, certo? E acumula muita gordura na barriga. A probabilidade dessas pessoas terem problemas nas taxas são muito altas, certo? Então, problemas de coluna, tem que fortalecer muito o core, a região central do corpo, porque eu tenho uma postura muito para frente, tá? Consequentemente, a possibilidade é muito alta dessa pessoa na infância sentir muita vergonha, certo? Então, a dor dessa pessoa, desse perfil, é a rejeição. Por quê? Tipo, aquela criancinha que ficou rejeitada no recreio do colégio. Então, a probabilidade dessa pessoa ser falso magro é muito alta, certo? E como é que a gente analisa esses perfis? A gente analisa através de traços do corpo, através da energia do corpo e através de análise da mente deles, tá? Então, a gente pega as fotos, tá? A análise funciona dessa forma. Pega as fotos, a gente precisa de algumas fotos, e aí a gente analisa os traços, né? Se o ombro é mais largo do que o tronco, se o quadril é mais largo do que as pernas, se as pernas são arredondadas, se o bumbum é para dentro, se o bumbum é mais arredondado, entendeu? Isso tudo é analisado
e colocado dentro de uma tabela para que a tabela faz a própria pontuação para que possa analisar a porcentagem desses perfis, certo? E todos nós temos os perfis, todo mundo tem os perfis, os 5 perfis, certo? Só que uns com intensidade maior e outros com intensidade menor, tá? Então, voltando aqui o falso magro, né? A função do falso magro, da gordura do falso magro, é ter pouca gordura, certo? Porque tem pouca energia. Então, são pessoas que não gostam de passar muito tempo na academia, vamos se dizer. Não gostam de passar muito tempo na atividade física. É muito difícil essas pessoas passarem 2 horas numa academia. Então, a probabilidade é muito alta de desistir, certo? Então, quando a pessoa já chega assim pra mim, o treino dele tem que ser rápido, objetivo e direto ao ponto, entendeu? Porque senão a pessoa desiste, certo? Então, é uma pessoa que não tem muita energia. Você vê o corpo da pessoa, já sabe que ela não tem muita energia ali pra poder treinar. E a probabilidade é muito grande de ficar reclamando, sim. Ah, meu Deus, não acaba o treino nunca. Vocês conhecem alguém assim? E aí o corpo dele, quando a gente vê um falso magro, é porque ele realmente não quer aparecer, certo? Porque não é do perfil dele ser visto, ele não quer ser visto. Pra ele estar ali, tá tudo bem, entendeu? São pessoas que não são muito sociáveis, tá? O compulsivo emocional, eu vejo muito os compulsivos nas corridas, certo? Por quê? Os compulsivos emocionais, eles gostam muito de treinar aeróbio. Muito mesmo. São pessoas com o rosto mais redondinho. Você gosta? Aqui, ó. Rosto redondinho. Eu tenho análise, eu fiz análise e eu sou um pouquinho de compulsivo também. E aí a gente tem um corpo mais arredondado, certo? No modo geral. Facilidade de ganhar gordura, certo? E flácido. Então, às vezes, você perdeu gordura, né? Emagreceu, mas continua flácido. Às vezes, é a questão que o seu perfil é assim. E aí tem pessoas que optam por quê? Por cirurgia, por fazer outras coisas estéticas, tá? Porque realmente não sai com exercício e treino, certo? Você emagrece, mas algumas pessoas continuam muito flácidas. Por questão, aí já não é mais a gordura, entendeu? É a pele mesmo. Porque o perfil da pessoa já é dessa forma. Então, a dor desse perfil é o abandono, certo? Em algum momento aí acontece essa questão de sentir mentalmente, né? Aconteceu alguma coisa para a pessoa se sentir abandonada. E aí, o que acontece? A nossa mente, ela capta essas informações, entendeu? Ao longo da nossa trajetória, certo? A função da gordura do compulsivo emocional é ser visto, certo? Então, às vezes a questão de tipo, eu estou sendo abandonado, eu preciso ser visto. E aí é muito difícil um compulsivo emocional emagrecer muito rápido. Porque eles inconscientemente, tá? Inconscientemente. Essas coisas aqui acontecem inconscientemente. Porque você não tratou a raiz do problema. Então, a questão de, tipo, eu sou fofinho, certo? E aí eu emagreci. As pessoas não têm mais pena de mim, entendeu? E aí eu faço o quê? Eu engordo outra vez. E aí vira esse efeito sanfona, entendeu? Entre engordar pra aparecer e emagrecer e as pessoas não me veem mais, entendeu? Então você começa a perceber que nessa questão do emagrecimento, a corrida ela surge assim, do nada nesse perfil, porque quando você olha numa corrida de rua, a maioria, não todos, tá? Lógico, todo mundo é diferente, mas a maioria tem muito compulsivo emocional, tá? Porque são pessoas que estão querendo ali emagrecer, encontraram um acolhimento ali, poxa, as pessoas nunca me trataram dessa forma. E aí começam a gostar dessa atividade, porque é um esporte coletivo, individual e coletivo, né? Você percebe que nas salas de ginástica, de dança, tem muito compulsivo emocional, porque é um grupo, certo? São pessoas que estão acolhendo outras pessoas. Então, é muito bom quando um compulsivo ele encontra um grupo, certo?
E se você se identifica com algumas coisas, você precisa estar dentro de um grupo. Se você se identifica com algumas coisas que eu falei aqui do compulsivo, certo? Ou seja online ou presencial, o que você achar melhor. Sentir esse acolhimento de outras pessoas vai otimizar o teu emagrecimento. Mas saiba que é uma responsabilidade sua fazer isso. E não, tipo assim, eu tô triste, eu preciso tá, não sei, com certa pessoa. Não, isso aí já é dependência emocional, tá? Isso aí já é outra coisa. E aí você precisa realmente analisar e entender essa parte, certo? Então a gordura do compulsivo, ele quer ser visto, certo? Precisa ser acolhido, ele precisa realmente ser acolhido. São pessoas que gostam de abraçar muito, de ser tocado. São pessoas que tocam muito em você. E aí, um compulsivo emocional que fica tocando num falso magro, o pobre do falso magro que não gosta de toque, que não gosta de ser visto, já passa vergonha, né? E aí, continuar, né, na função de vítima. Então, o compulsivo emocional, ele engorda para se manter na posição de vítima, certo? E quando ele entende isso, tipo, poxa, eu não preciso mais estar na posição de vítima, porque eu sou responsável por mim, pelo meu emagrecimento, pela minha saúde. E aí ele começa a fazer as coisas certas, porque ele entendeu, certo? A ideia do emagrecimento comportamental é você entender o seu perfil para poder fazer escolhas melhores e as melhores escolhas para você, de acordo com o seu perfil, certo? E aí, o compulsivo, o quê? A gordura, ele quer continuar dependendo, né? O que eu falei, dependente de outras pessoas, de outras coisas. Sempre, certo? E aí vira esse efeito sanfona que muitas pessoas caem, né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Outro perfil também, o alto risco, certo? O alto risco tem um corpo triangular, então a parte de cima mais larga do que a parte de baixo, certo? Então, normalmente ombros mais largos, formas triangulares. Então, tipo, tem formas triangulares em vários pontos. Quadril, ombros, engorda mais no parte do tronco, certo? Então, são pessoas que a probabilidade de ter infartos, disfunções metabólicas são muito graves, especialmente nessa região do tronco, certo? O acúmulo de gordura é nessa região do tronco, tá? E a dor desse perfil é a manipulação, são pessoas que gostam de manipular e que já foram manipuladas, certo? Então, gostam de articular, gostam de negociar, certo? Os alunos aí de alto risco, eu sei que vocês gostam de negociar. E aí, a função da gordura do alto risco é o poder, né? São pessoas que já chegam já para intimidar, certo? São pessoas que querem e são grandes na parte superior, então já chega já para poder intimidar em algumas situações que impõem riscos a ele, certo? Demonstra superioridade, tá? E você pode levar isso, sei lá, para uma empresa, sei lá, pessoas que têm funções de chefe. Tem muitos empreendedores que têm função, que têm perfil de alto risco e podem trabalhar isso em cima para poder potencializar, certo? Ser maior que alguém tem a probabilidade, né? Tipo, como ele demonstra a questão de ser superior, pode intimidar algumas pessoas que não são preparadas para essa situação, tá? Porque a dor deles é a manipulação, certo? E aí gostam de ocupar espaço mesmo. Normalmente alto risco ocupa muitos lugares de liderança. Querendo ou não, a pessoa já faz isso, certo? Nem sabe que é isso, mas se encaixa dentro do padrão, certo? E tem também o pesado, certo? O pesado é um corpo mais quadrado na região do tronco, né? Então, ombros largos, quadrados, são pessoas mais durinhas, são pessoas, tipo assim, aquela gordura socada, sabe? E na região toda. Então, o quadrado e o compulsivo emocional, né? Quando eles emagrecem tudo de uma vez. E quando ele engorda tudo de uma vez.
certo? Tem um bumbum mais para dentro, então pessoas que têm essa região com mais gordura e o bumbum mais para dentro tem um perfil mais elevado de pesado, certo? E a dor desse perfil é a humilhação, né? Em algum momento aí da vida, de infância, precisa trabalhar essas dores, certo? A função da gordura é suportar, ser forte. Você vê aí muitas mulheres, né, com esse perfil por ser, às vezes, a única da família que suportou, certo? Então a função mesmo da gordura nesse perfil é ser forte e suportar as broncas que estão para chegar, certo? E tem o último, o estético, certo? Que o corpo dele é harmônico, é um corpo de violão, são pessoas que são muito perfeccionistas, são pessoas que engordam o quadril, tá? Gostam muito de sexo. São pessoas que gostam de ser desejadas, certo? Não que os outros não queiram, tá? Mas essa aqui é muito mais, né? A dor desse perfil é a troca, a traição, a exclusão. Então, quando se sente excluído de alguma coisa, sente que está sendo traído, seja pelo parceiro ou pela parceira, ou por amigos, enfim, ele já fica atento ali a essas situações, porque é a dor do perfil, tá? A função da gordura do perfil é proteger a sexualidade, certo? Como a energia desse perfil está mais relacionada na região do quadril, acaba que a energia dele o acúmulo de gordura é na região do quadril, certo? E aí tem medo de ser reconhecido pela beleza, tá? Então quando essa pessoa ela trata essas disfunções, né, de traição, exclusão, troca, ela começa a emagrecer, certo? Principalmente nessa região do quadril, ter mais um corpo mais harmônico, porque ela já tem cintura, já tem um corpo harmônico, mas quando ela começa a perceber que a dor dela são essas coisas, né, da traição, da troca e da exclusão, ela começa a emagrecer com o processo, certo? Essas são pessoas que têm medo de ser reconhecido pela beleza, tem medo de trair e de ser traída, certo? Às vezes o relacionamento não te traz muita segurança, você tem medo de ser traída, né? Ser trocada por outra pessoa, né? Às vezes o acúmulo de gordura nessa região pode ser por causa de abuso, certo? Abuso ou medo de ser abusado outra vez, que você nem saiba, ainda nem sabe, ou porque tem medo por alguma coisa que aconteceu, certo? Não quer se relacionar sexualmente com o parceiro, às vezes você tem vergonha do seu corpo, né? Que você não era assim. Aí depois, um exemplo, tá? A pessoa não era assim, aí se casou, engordou. Tem medo de se relacionar com o parceiro porque talvez o parceiro vá olhar para o seu corpo. Então tem muitas mulheres, né, principalmente a mulher, ela tem muito medo dessa questão do relacionamento sexual quando engorda, tá? Digo porque, além do que o perfil me diz, muitos depoimentos ao longo desses anos aí mostram que acontece isso, certo? Esses 5 perfis aqui, ele está relacionado ao corpo. Então a gente analisa o corpo, né? Dentro desses 5 perfis, com as dores, com a função do corpo, tudo organizado, certo? E aí a gente vem para a mente e para a energia. Na mente a gente tem que... Na mente a gente... A mente, ela não consegue distinguir o que é o real do que é imaginário, certo? Porque a mente, ela sempre vai trabalhar no presente, certo? Acho que eu já comentei aqui algumas vezes, mas vou repetir, certo? Depois a gente vai fazer um exercíciozinho no final para você perceber essa questão, certo? Quando aconteceu algumas situações traumáticas na tua vida, a tua mente ela captou
e ficou com isso dentro dela, certo? Lá, lembra do cérebro reptiliano, lá, tá lá no seu inconsciente, certo? Quando você não trata essa disfunção, ou esse trauma, ou o que aconteceu com você, esses padrões, eles se repetem. Por quê? Porque, lembra que o nosso corpo, ele age no presente, ou nossa mente age no presente, ela não sabe o que é real do que é imaginário. Então, se eu falar aqui pra você que aconteceu X coisa, e que sofreu um acidente, e que fulaninha não sei o quê, o teu cérebro, ele vai entender isso como se fosse agora, entendeu? No final, a gente vai fazer um exercício bem legal para que você possa conhecer mais seu corpo, entender melhor essas situações, tá certo? Ele não sabe o que é passado, presente ou futuro. Então, a gente tem que entender a nossa mente e saber como ela trabalha para poder dominar ela, porque senão ela domina a gente, certo? E aí, ela acontece de forma compulsiva e repetitiva. Então, se você aconteceu alguma coisa traumática com você e aí te gerou uma compulsão, sei lá, tô estressada, aconteceu alguma coisa, certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou comer, um exemplo, certo? E aí acontece outra coisa de formas diferentes para fazer o quê? Você comer. E aí esse ciclo, ó, ele vai se repetindo até você entender. Porque lembra, o passado não existe para nossa mente, certo? Apenas o presente, é o agora, tá bom? E aí, tudo que é esperado por você, por ela, tudo que foi armazenado, se você não tem uma nova mentalidade, constrói um novo mindset, você começa a repetir padrões do passado, certo? Por isso que muitas pessoas têm um paladar infantil ainda e não conseguem se sair disso, porque é um looping, é um ciclo sem fim, entendeu? Então a mente, ela funciona mais ou menos dessa forma, certo? Não vamos aprofundar muito, só para vocês entenderem como é que funciona o emagrecimento comportamental, tá? E a energia do corpo, tá? Trabalha dentro do emagrecimento comportamental também, que é o pensar, agir e o sentir. E quando você entende essas três funções, você começa a ter atitudes diferentes, entender a energia que você tá em algumas situações, a energia que você tá no momento, a energia que você tem em relação ao exercício, a energia que você tem em relação à alimentação, a energia que você tem em relação ao ambiente que você está. Quando você... O ambiente... o ambiente que eu digo no trabalho, em casa... pessoas que são tóxicas com você em algumas situações no teu dia a dia que você não consegue controlar, certo? Você se estressa, mas você não sabe, certo? E aí, se você não sabe, existe um campo eletromagnético. Esse campo, porque você sabe que tudo é energia, né? Então, se não sabe, tá sabendo agora. Tudo é energia, certo? Então, tudo que existe no mundo tem energias, certo? Então, no nosso corpo existe um campo eletromagnético onde passa pela nossa cabeça e faz esse retorno aqui, ó. É por isso que dizem aquela frase que, tipo, tudo que eu lanço pra mim, uma pessoa, retorna pra mim. Então, se eu lançar coisas positivas, retorna pra mim coisas positivas. Que eu já acordo reclamando, coisas negativas vão acontecer comigo de novo. Então nunca é com o outro, sempre é com você, certo? Quando você muda, você entende essa mentalidade, tem essa mentalidade, você começa a perceber que, poxa, não é sobre o outro a vida, é sobre as minhas atitudes, entendeu? É sobre o que eu faço comigo. E aí a gente percebe que a inveja, esses sentimentos, eles não é ruim pro outro que você tá sentindo inveja. É pra você mesmo. Porque, lembra, esse campo eletromagnético sempre vai retornar pra você, tá? Como forma de sentimento. Porque esse campo, ele passa pelo coração, tá? E aí sempre vai retornar. E normalmente, se você analisar, essas coisas acontecem quando a gente está em processo de sentimento, de sentir, certo? Então, tudo é energia e a gente trabalha isso dentro do emagrecimento comportamental, certo? E agora,
Vou falar um pouquinho sobre os perfis dentro, bem rápido aqui. Então, o falso magro tem que fortalecer bem o core, certo? Pela questão de risco de lesões em coluna. Alongar e fortalecer muito a região das costas, certo? O compulsivo emocional tem a região central com mais gordura, então a probabilidade de ter dor nos joelhos e quadril é muito alta, tá? Então tem que fortalecer o core. Alongamentos dos adutores também, para quê? Para tirar um pouco a sobrecarga da região do quadril e do joelho. Então são pessoas que precisam trabalhar o fortalecimento nessa região, certo? Se você não viu a live aí, eu vou deixar gravada aí até amanhã, tá bom? Então tem alguns exercícios que também tem que fortalecer. Então pé, quadril e joelho precisa ser fortalecido, o tronco do compulsivo, certo? Por causa da localização da gordura, tá bom? O alto risco são pessoas mais intimidadoras, então consequentemente são um pouquinho mais curvadas, tem a probabilidade muito alta de ter dor nas costas, dor na lombar, pessoas que se cobram muito, certo? Então tem que alongar muito essa cadeia posterior, tá? Cadeia da frente, ou posterior, né, de trás. Alongar panturrilhas, fazer muitos alongamentos, vai relaxar mais e você tem a probabilidade de lesionar menos, certo? Galera que gosta de correr também, interessante esse fortalecimento da coluna em todos os perfis, certo? Até porque é inquestionável, né, essa questão da coluna. O pesado, região, o corpo mais quadrado, né, como eu falei, tem que fortalecer o core também. Alongar essa região do peitoral por causa da questão da energia nessa região do centro. Fazer abdominais e fortalecer as costas também. O perfil estético precisa fortalecer quadril e glúteos e abdômen, tá? Então, alongar bem as posteriores e o iliopissoas, que são os posteriores. São pessoas que têm um quadríceps mais alto, então, por causa da energia, né? Então, são pessoas que têm um quadríceps maior e a posterior mais fraca, certo? E aí, sobrecarrega o quê? O joelho. E aí tem que fortalecer muito o glúteo médio, tá certo? E fortalecer o glúteo no geral, né? Mas ativar o glúteo médio também, certo? E aí, dentro dessas coisas que eu falei sobre exercício, é montado os treinos, certo? Então, para que sejam montados os treinos, é preciso analisar esses perfis. A gente vai fazer isso, né? Eu não faço isso na assessoria, certo? Mas eu vou fazer isso dentro do Level 1. Algumas pessoas aqui estão inscritas já. E aí a gente vai pegar, vai traçar, né, esses perfis, vai analisar, vai dar um feedback para a pessoa individualmente e vai periodizar o treinamento dela de acordo com o perfil a probabilidade de percentual de perfil dela, tá certo? Então a probabilidade da gente acertar é bem alta, pela questão de ser mais direcionado ao perfil. E aí vem a questão de tipo, será que aquela dieta é boa pra mim? Entendeu? Então tem pessoas que não é adepta a algumas dietas, certo? E não é que a dieta é errada, tá? Não é que a dieta é errada, é porque às vezes o perfil que você tá e a dor que você tá ainda é muito forte para aquele momento. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem fazer o jejum intermitente. É uma estratégia muito boa, é uma estratégia milenar, né? Os benefícios do jejum são, cara, surreais. Só que se a pessoa e o perfil tiver na dor, ela vai ter uma compulsão, vai comer errado e o jejum não vai dar certo. E aí o que acontece? A pessoa quebra o jejum errado, não consegue fazer o jejum em determinadas horas. Por quê? Lembra das dores? Cada perfil existe uma dor. Se ela estiver na dor, se ela estiver vivendo na dor, ela não consegue fazer aquele tipo de dieta, certo?
Não é que não funcione a estratégia. Funciona sim. Todas as estratégias, se forem benéficas para a saúde, vale a pena fazer. Só que depende muito do momento que você está, certo? E é nesse momento que a gente erra, tá? Não é questão de, às vezes, a nutricionista que passou, ou a forma que você viu, não tá errado, entendeu? Mas às vezes o momento que você tá é que não tá casando com o método, tá entendendo? E aí a gente precisa trabalhar o quê? A dor do momento. Qual a dor que você tá nesse momento? E aí a gente vai arrumar estratégias para poder otimizar essa questão, tá? E aí trabalhar em cima dos exercícios, de algumas mudanças, né, comportamentais e também na alimentação para poder otimizar a questão do emagrecimento. Lógico, no final cada um tem o seu tempo de emagrecimento, certo? Porque quanto mais eu me conheço e mudo o meu comportamento, mais eu vou conseguindo me amar mais, me priorizar mais, e aí, consequentemente, eu vou emagrecer. Então, você entende que o emagrecimento, ele, no final das contas, não é só dieta e treino. A gente percebe que existe um mar azul por trás, que a gente precisa compreender, e tem gente que precisa entender isso, certo? Pelas dores do passado, pelas coisas que aconteceram, que precisam compreender. Tem pessoas que absorvem e seguem sua vida mais rápido, certo? E tá tudo bem, mas tem pessoas que têm o seu tempo de fazer isso, tá? Então, fiquem na paz em relação a isso, tá certo? Não se cobrem ao ponto de tipo, poxa, todo mundo fez esse método aqui e emagreceu e eu não. Porque às vezes você ainda nem entendeu que você precisa se acolher, entende? E aí você precisa entender como o teu corpo reage para poder primeiramente se acolher e não ficar mostrando para os outros que você sabe ou ficou assim porque tu fez esse método. Não vale a pena, certo? Você vai entender que não vale a pena. Não vale a pena a gente querer fazer as coisas para mostrar para os outros. E isso é um processo, tá? Tô falando aqui, mas isso é um processo que cada um entende e tem um momento de entender. Então, tudo que eu falei aqui, tem pessoas que assistiram, que estão assistindo, que entenderam. E tem pessoas que precisam de um processo para entender. Porque nem tudo que você vê, você enxerga, certo? Às vezes você vê, a situação tá errada, mas você não tá enxergando naquele momento. E vai chegar um momento que você vai enxergar. Porque de tanto furar a pedra, ela se abre. E não é possível que não vai entrar isso na sua cabeça, certo? Então, se você estiver aí, deixa eu ver quem é que tá aqui. Se você estiver aí e quiser fazer, tá? Não é obrigatório, mas eu sugiro você fazer porque vai ser um momento muito legal. Pra vocês dormirem pensando em mim. É brincadeira. Se tiver alguém com você, eu sugiro que você vá para um lugar que você esteja sozinho, né? E tenha um lugar confortável, que não tenha barulho, que você esteja sentada ou deitada e fique apenas escutando a minha voz, certo? A gente vai fazer um processo de relaxamento, tá certo? E aí vocês vão entender que a nossa mente, ela trabalha no presente, tá? A gente vai fazer esse exercício para poder você entender essa questão, tá bom? Então precisa agora que você feche os olhos. Eu não vou fazer, porque se a live cair aqui, eu já fico ligada, tá? Pera aí. Vou desativar aqui os comentários pra gente que tá aqui vai fazer, né? Tô sentindo que vocês vão fazer. Então bora lá. Fecha os olhos. Inspira profundamente.
Solta o ar devagar. Inspira o ar. Infla a barriga. Solta o ar devagar. Inspira. Mais uma vez. Solta o ar devagar. Eu quero nesse momento que você esteja relaxada, relaxado. E cada vez que você for inspirando e soltando o ar, você vai ficando mais relaxado. Você vai sentindo o ar entrar no seu corpo e vai vendo por onde ele está passando. Veja e sinta por onde o ar está passando. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Isso. Tenta relaxar os pés, o quadril. Quero que você fique apenas olhando e sentindo o seu corpo. Todos os barulhos que tiverem lá fora, a sua mente vai vagar, mas ela volta para dentro do seu corpo. Sente as pulsações, sente as batidas do seu coração. Eu quero que você imagine agora uma bola branca em cima da sua cabeça. E ela vai descendo pelos seus olhos, pela tua boca. E toda vez que essa bola branca vai descendo, ela vai relaxando cada vez mais o seu corpo. E você vai se sentindo cada vez mais relaxado. Você vai relaxando as tuas gengivas. Você vai relaxando por trás do teu nariz, dos teus olhos. Essa bola branca, ela passa agora pelo teu coração. E cada vez que ela vai descendo pelo teu abdômen, ela vai relaxando o teu corpo. E você vai se sentindo cada vez relaxada. Ela passa pelos teus ombros. Relaxa os teus ombros. Relaxa o teu trapézio. Relaxa tuas mãos. E ela vai passando pelo teu tronco, que vai ficando cada vez maior no teu tronco. Vai descendo pro teu quadril e vai relaxando o teu lombar, o teu tórax, a tua coluna. E relaxando cada vez mais a tua musculatura. E todas as tensões e todos os pontos de tensões vão relaxando e distensionando. E a bola branca passa pelos teus joelhos, pelas tuas panturrilhas. E cada vez que ela vai passando, ela vai relaxando o teu corpo. E relaxa os teus pés. E ela vai ficando cada vez maior e tomando de conta do teu corpo todo. Continua respirando, sentindo o ar entrando e saindo dos teus pulmões. Sinta o ar. Perceba por onde ele passa. Sinta-se completamente presente no teu corpo.
cada vez mais profundo relaxamento. Eu vou contar agora de 10 a 0. E cada vez que eu diminuir o número, você vai ficando cada vez mais relaxado. 10. Relaxa mais o corpo. 9. Mais relaxado. 8. 7. Solta o teu corpo onde você esteja. 6. Cada vez mais profundo o relaxamento. 5. Cada vez mais relaxado. 4. 3. Cada vez mais profundo o relaxamento. Vai diminuindo as batidas do teu coração, as frequências. 3, 2, 1. Relaxa profundamente. 0. Eu quero agora que você vá movimentando os braços, as pernas. Vai voltando aqui devagar. Vai sentindo o teu corpo, vai sentindo os teus joelhos, as tuas pernas. Pode abrir os olhos. Esse é um processo de relaxamento, tá? Quem estiver dormindo, acorde. Esse é um processo de relaxamento e de meditação, certo? Simples, de aprofundamento, tá? Só usando técnica de respiração, né? E relaxamento, certo? Normalmente isso foi rápido. Você pode fazer no meio do teu dia. Pode fazer, sei lá, em picos de estresse. E aí isso vai diminuindo o teu cortisol, diminuindo a tua degradação de massa muscular ao longo do tempo, certo? E aí, a outra aí, quem fez, tira print aí, tira print. E coloca assim, eu tô zen. E me marca. Beleza? Estamos encerrando agora. Eu vou deixar gravada a live para quem não fez, né, que não assistiu. Até amanhã, tá certo? Até amanhã às 7 horas. E aí amanhã a gente continua, tá bom? O processo aí da jornada do emagrecimento. A gente vai falar de... Hoje foi tranquilo, né? Hoje eu tô calma. Ontem eu não tava, não. Ontem foi box. A brincadeira. Mas é isso. Pra quem ainda não se inscreveu no Eleve Run, se inscreva, é só até quinta-feira. Tá certo? Não perca a oportunidade, porque não teremos mais desse formato. É tanta coisa que vocês ganham que vai ter que... As meninas ainda querem colocar mais coisa. Eu já disse que não é pra colocar mais coisa. E é isso. Tchau. Beijo. Boa noite pra vocês.